A paz do Senhor, meus irmãos, amigos queridos, Deus abençoe sua vida. Obrigado aqui o carinho de cada irmão, cada irmã. Eu quero, assim, agradecer você que está se inscrevendo no nosso canal. Deus possa abençoar a tua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Nos ajude a levar esta obra além. Eu quero aqui dizer a você do carinho que eu recebo de muitas pessoas, dizendo também da felicidade de compartilhar, decorar, pregar, enfim, vem aprendendo muito aqui no nosso canal. Deus abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos trazer hoje para você 50 versículos do livro de Levítico, dando continuidade aí ao trabalho que a gente vem fazendo. E esse é o terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento. O termo em português, que é derivado do latim Levíticos, emprestado do grego. E é uma referência aos levitas, a tribo de Arão, os primeiros sacerdotes judaicos. Leis que foram criadas para o povo judeu, o povo de Israel, e principalmente orientações para os sacerdotes. E saiba diferenciar que esses versículos, em sua maioria, não foram para a igreja, e sim para o povo judeu. Então você vai ver alguns assuntos que relacionam-se também aqui a leis entre sacerdotes, leis sobre sexo, entre outras coisas. Presta muita atenção que você vai aprender. Deus abençoe você, já vai dando aí teu like, comentando, compartilhando aí e aprendendo da palavra de Deus conosco. Vamos lá? Versículo número 1, Levítico capítulo 1, versículo 4. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. Versículo 2, Levítico capítulo 4, capítulo 7, versículos 23, 24 e 25. Dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura do gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural, ou que for morto por animais selvagens, não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Versículo 3, Levítico capítulo 8, versículo 5. Aí Moisés lhes disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Versículo 4, Levítico capítulo 8, versículo 10. Em seguida Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo que havia lá dentro, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. Versículo 5, Levítico capítulo 8, versículo 12. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Versículo 6, Levítico capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar.
Mas Arão não disse nada. Versículo 7. Levítico capítulo 10, versículos 9 e 10. Nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer à lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. Versículo 8. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Versículo 9. Levítico capítulo 12, versículo 2. Para o povo de Israel, quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. Versículo 10. Levítico capítulo 12, versículo 5. Se der à luz a uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Versículo 11. Levítico capítulo 18, versículo 19. Não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Versículo 12. Levítico capítulo 18, versículo 21. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Levítico capítulo 18, versículo 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Versículo 14. Levítico capítulo 18, versículo 23. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. Versículo 15. Levítico capítulo 19, versículo 11. Não roube, não minta e não engane os outros. Versículo 16. Levítico capítulo 19, versículo 13. Não explore, nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Versículo 17. Capítulo 19, versículo 15. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Versículo 19. Levítico capítulo 19, versículo 28. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Versículo 20. Levítico capítulo 19, versículo 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas
e as tratem com todo respeito, e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Versículo 21. Levítico, capítulo 19, versículo 36. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Versículo 22. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do meu povo. Versículo 23. Levítico, capítulo 20, versículo 8. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. E eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Versículo 24. Levítico, capítulo 20, versículo 9. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Versículo 25. Levítico, capítulo 20, versículo 11. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 26. Levítico, capítulo 20, versículo 21. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonhará o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filhos. Versículo 27. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. E eu os separei dos outros povos para que vocês sejam meus. Versículo 28. Levítico, capítulo 22, versículo 32. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo, eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Versículo 29. Levítico, capítulo 24, versículo 2. Diga aos israelitas que tragam o melhor azeite, para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Versículo 30. Levítico, capítulo 24, versículo 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Versículo 31. Levítico, capítulo 25, versículo 18. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Versículo 32. Levítico, capítulo 25, versículo 23. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a compra. Deus é o dono dela. E para ele, nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Versículo 33. Levítico, capítulo 25, versículo 35.
Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Versículo 34. Levítico capítulo 25, versículo 37. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucros dos alimentos que você lhe vender. Versículo 35. Levítico capítulo 26, versículo 1. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Versículo 36. Levítico capítulo 25, versículos 3 e 4. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. Versículo 37. Levítico capítulo 26, versículo 5. As colheitas serão grandes, que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos, e vocês viverão em segurança na sua terra. Versículo 38. Levítico capítulo 26 e o versículo 6. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará. Pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Versículo 39. Levítico capítulo 26, versículo 8. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Versículo 40. Levítico capítulo 26 e o versículo 9. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. Versículo 41. Levítico, capítulo 26 e o versículo 10. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Versículo 42. Levítico, capítulo 26 e o versículo 11. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Versículo 43. Levítico, capítulo 26 e o versículo 12. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 44. Levítico, capítulo 26 e o versículo 13. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Versículo 45. Levítico, capítulo 27, versículos 2, 3 e 4. As seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ele pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial.
Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata, e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Versículo 46. Levítico, capítulo 27, versículo 9. Quando alguém prometer a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado. Versículo 47. Levítico, capítulo 27, versículo 14. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Versículo 48. Levítico, capítulo 27 e o versículo 16. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Versículo 49. Levítico, capítulo 27, versículos 22 e 23. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. Versículo 50. Levítico, capítulo 27, versículo 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Tivemos aí 50 versículos do livro de Levítico para ouvir, decorar e pregar. Este trabalho é um ensinamento especialmente para os novos convertidos, os idosos, aqueles que não sabem ler e os que são privados da visão. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos. Abençoe vidas evangelizando por intermédio desta palavra. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Comente, deixe seu like e muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Um grande abraço do pastor Gilvan Marques e todos que fazem o canal do Grupo de Oração Esperança Brasil.